Olá pessoal, estamos aqui de novo nesse nosso espaço democrático e hoje, antes da gente começar esse bate-papo, que vai ser um bate-papo especial com o meu camarada, companheiro aqui lá de Chapuri, seu Pedro Teles, eu quero pedir para vocês que estão sempre nos assistindo, a gente está aumentando bastante o número de inscritos e a gente quer dobrar essa meta aí até o final de abril. Vamos ver se a gente consegue mais inscritos, que é muito importante a participação de vocês. Então assistam esses nossos bate-papos, que aqui a gente não faz entrevista, aqui a gente conversa. E essa conversa, ela precisa ser divulgada, assim, porque os papos que a gente bate aqui, o conteúdo é sempre muito, nós entendemos que é extremamente importante para a construção de uma sociedade mais democrática, mais participativa e, claro, levar informação também, levar debates, informações, dados. E uma conversa sempre boa, é sempre uma boa prosa. Então se inscreva no nosso canal aí, vai lá, clica, e a gente toda semana, todo dia da semana, tem sempre uma novidade, uma conversa diferente. Então, sem mais delongas, eu gostaria de dizer que eu estou recebendo aqui, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, um companheiro muito especial, que tem uma história de vida muito original. Eu não vou ficar falando aqui, de quem vai falar é ele. Eu só vou passar a bola para ele. Vou dizer que é um prazer, viu, seu Pedro Teles, poder ter a oportunidade de estar conversando com o senhor, trazer toda essa experiência, essa história de vida que a gente precisa aprender muito com vocês que participaram dessa história contemporânea do Acre, de tanta resistência, de tanta valentia, de tanta coragem. É muito bom recebê-lo aqui. E eu não vou te apresentar não, porque na verdade a gente se conhece, mas se conhece pouco. A gente tem pouco tempo que a gente tem contato. Então eu gostaria muito de ouvir mesmo. Afinal de contas, quem é o seu Pedro Teles? Fala pra gente aí. Eu sou Pedro Teles de Carvalho, né? Lá de Chapuri, nosso município considerado a princesinha do Acre, embora hoje seja parecido com princesa, É mesmo? mas o nome permanece, né? Nasci no Seringal São Pedro, na colocação extrema. Meu pai é do Nordeste, do Piauí, Regeneração Piauí. Ah, do Piauí. Piauí. Minha mãe é acriana. Ah. Hoje eles já se foram, né? E eu permaneci a vida inteira, quase mais de 30 anos, trabalhando no corte da seringa. Produzindo borracha, trabalhando no roçado e tal. E nesse andar da carruagem, nos anos 80, 82, com a fundação do Sindicato de Trabalhadores Rurais do Acre e a implantação das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, As SEBs, né? aí a gente se introduziu no movimento a partir das comunidades eclesiais de base, com um trabalho de implantação do movimento sindical. Eu não fui à escola durante de criança até a minha idade adulta. Eu e minha irmã Desci, nós aprendemos a ler, nosso pai ensinando. Em casa mesmo? Em casa mesmo, né? Na carta de ABC, depois aquele livro Vamos Estudar, que tinha. Ah. Foi até ali. E se aperfeiçoamos na leitura, leitura de cordel. Ah, né? literatura de cordel. Literatura de cordel. Aí com esse movimento sindical e da igreja, a gente... Isso foi mais ou menos em que época que o senhor se Nos integrou? anos 80, anos 82, 83, né? Também chegou a proposta, né? Através do movimento lá de São Paulo, do Lula, né? Com o companheiro Lula, a proposta de criar o Partido dos Trabalhadores. Eu fui um dos fundadores, junto a outros, a minha irmã e outros, e a gente se introduziu na luta. Naquela época estava chegando os paulistas, né, também, que era chamado paulista, né, comprando os seringais, o extrativismo estava sendo praticamente desfeito, os patrões, né, os seringalistas estavam negociando os seus seringais, e a gente ficava alheio, né,
por conta própria, não tinha... Aí tinha os marreteiros que faziam o trabalho do patrão, né? Levava a mercadoria, comprava a borracha e ficava naquilo. E repetindo aí a chegada dos chamados paulistas para a implantação da pecuária aqui no Acre, compraram os seringais e não queriam que nenhum seringueiro ficasse lá dentro das matas, né? Nas suas colocações de seringa. Nossa. Eles achavam, né? Eu acho que até foram enganados pela propaganda do governo na época, que as seringais estavam desocupadas, não haveria poceiro, né? Aí foi uma grande luta, né? Pela posse da terra. Aí o movimento se fortaleceu. E a gente junto, né? Inclusive eu fui preso, mas outras lideranças, Raimundo de Barro, né? O Raimundão, e outros na época, gente que trabalhava na igreja, nos empates, né? Nessa época minha irmã Desci era presidente do sindicato, tinha assumido. E aí do sindicato dos seringueiros, dos Trabalhadores rurais de Chapuri. De Chapuri. Ah. Isso acho que foi em 84 a 85, por aí. 83, mais ou menos. E foi uma grande revolução. Então a luta que se travou era em defesa da posse da terra, né? E a gente, nesse trabalho, garantimos, né, várias áreas de floresta sem desmatar, né? Que aí logo mais o Chico assumiu, o Chico Mendes assumiu aí eu fui secretário junto com ele, secretário do sindicato. Então você é presidente, contemporâneo do Chico Mendes mesmo, lado a lado. Aí nós se ferramos, houve tiroteios, a história é muito longa, né? É, sei. É uma história de violência, né? É, uma história de violência, mas muitos foram expulsos, né? Então na época foi quando cresceu aqui a capital Rio Branco, né? Aí a Baixada da Sobral, o outro foi até João Eduardo, né? O assassinado por isso. Aquele cantor que fez uma música em homenagem ao Chico, né? O Chico Rei. O Tião Natureza. É. Então foi uma participação assim da sociedade de todos os municípios, quase do Acre, né? Nesse movimento. E deu muito fruto. Com isso, tinha participação de pessoas de outros estados, tipo a Maria Alegrete, ela participou e foi criado aqui o CTA. Antes não era um projeto, não lembro o nome agora, mas aí se fez um trabalho de implantação à escola para trabalhador rural, ou seja, para seringueiro, que a maioria eram analfabetos, etc, né? Então foi criada muitas escolas construídas pelos próprios moradores, né? Se juntaram. O próprio movimento ia se mobilizando com essas... Mobilizando. E a gente foi adquirindo alguns apoios do governo do estado e até do MEC depois, né? Sei. Eu sei que eu e outros éramos escolhidos pela comunidade para dar aula. Então, em cada local, sempre tinha alguém que, né, sabia ler, escrever. Aí essas pessoas... Aí a comunidade indicava essas pessoas. Para poder multiplicar esse conhecimento, ou seja, ensinar outros seringueiros. Aí tinha vários treinamentos, de mês de treinamento aqui em Rio Branco. Vocês faziam um treinamento aqui, uma qualificação, né? Qualificação, para melhorar a forma de como ensinar. Tinha a cartilha Poronga, que foi idealizada pela Poronga, né? A luz. Então, aquela lamparinazinha que o seringueiro usa. A cartilha tinha esse nome porque significava dar luz, a visão aos trabalhadores. Iluminar os caminhos, né? Iluminar os caminhos.
que eram Então foi muito muito escuros, né? interessante, né? E ainda agora, no início desse 30 do mês passado, teve uma assembleia lá no sindicato e a Mari estava lá, uma das proponentes do projeto. Aí eu falando para ela, eu digo, Maria, o que resta dos projetos que foram implantados aqui no nosso município, o que resta é do projeto Seringueiro. Porque se não fosse o projeto Seringueiro, ainda hoje não haveria escola nos seringais. Aí o governo fez parte, né, ajudou. Hoje tem várias escolas implantadas que passou do projeto. Dentro das E reservas, né? e nós trabalhamos em torno de 3 anos pela boa vontade. Era assim, de contribuir, né? Aí, em 86, o Flaviano Melo era o governador, assinou o contrato para a gente. E a gente conseguiu o contrato também para agentes de saúde, foi implantado agente de saúde nas comunidades, foram treinados e contratados. Quer dizer, então vocês faziam essa atividade digamos, de professor mesmo nas comunidades, até 86, assim, de forma voluntária. Era voluntária. voluntário. A partir de 86, no governo Flaviano, é que vocês foram contratados como professores, alguns, né? Não foram todos, mas todos. o senhor tem mais ou menos ideia de quantos camaradas, quantos companheiros Hoje, aí acho que luta? foi uns, em média, de 15 a 20. Ah, Só que hoje nem todos, alguns desfacelou, abandonaram. E aí a gente foi se tendo a educação continuada, né, melhorando e tal. Sei que tem aluno meu que hoje é professor, outros olha já que tem coisa. o ensino superior, Que bonito, né? né? É uma grande vitória. E a luta pelo poder na época, né, pelo Partido dos Trabalhadores, a gente se empenhava muito, na esperança que, com o poder do Partido dos Trabalhadores, que era um poder nosso, né? Do qual que a gente está trabalhando hoje, né? Pelo pessoal, iria ser muito melhor. Mas tem professor daquela época que trabalhou 30 anos, outros mais, e não foram contratados. A gente achava que ia ser muito mais fácil para contratar, porque era, né, um partido nosso. Ah, o senhor está falando isso já Que é no andar da... final dos anos 80, já entra nos anos aí 90. E essa esperança continuou para quem não era contratado, porque ficou também muita gente assim trabalhando aleatoriamente, né, de forma provisória. Mas com isso, né, a gente agradece eu e outros, o governo do Jorge, que possibilitou a gente chegar a uma formação superior, tanto eu como outros. Né? Teve o Profi, etc. Sei, etc. aqueles programas que o governo já no final dos anos 2000 e pouco começou a implantar para poder qualificar os professores que não tinham ensino superior e tal. E o senhor entrou Aí eu e outros entramos, né, e se formamos em 2011. Em graduação? Graduação em Geografia. Ah, em Geografia, que legal. Outros em outras áreas, né? Pedagogia, Geografia, História, História, matemática, português. Português, teve muita diversificação. Mas a história é muito longa, né? Se a gente for ao pé da letra... A gente lembrar tudo, nós vamos ficar conversando aqui. Mas aí se fortaleceu mais em 85, eu e o Chico andamos quase o Acre inteiro, e essa Maria, que recentemente eu falei, mobilizou lá por Brasília. Aí aconteceu o primeiro encontro nacional dos seringueiros, que no final ficou o primeiro encontro nacional dos extrativistas, porque tinha gente do Maranhão, gente... Foi um grande encontro lá em Brasília, com gente da região amazônica, né, quase toda, representante dos estados da região amazônica, quase todos. E surgiu um grande efeito. Lá
Foi lá na Universidade de Brasília. Na UNB, né? Na UNB. E tinha aluno lá que achava que no Acre ou na Amazônia não tinha mais gente, só a não ser alguns índios. Eu digo, Então foi um grande debate durante umas 2 semanas lá, com alguns senadores, deputados, etc. Inclusive o Mário Maia ainda era vivo naquela época. E ele era um dos protagonistas do Soldado da Borracha, né? Sei. Até aquela data, foi em outubro de 85, 1985, não existia esse benefício. Essa lei que foi criada, né, para atender exatamente a... Então, a partir daí, foi instituído lá mesmo o Conselho Nacional dos Seringueiros, que teve grande influência, e também, daí para cá, foi também implantada o benefício do soldado seringueiro, né? Os antigos Muitos já seringueiros viraram soldados da da borracha. borracha. Soldado da borracha. Aqueles que chegaram no Acre até os anos 40. No Acre não, na Amazônia. Na Amazônia. Né? Amazônia Aquela leva, né, daquele ciclo da borracha que veio justamente para atender a questão da demanda de borracha para a Segunda Guerra Mundial, o Brasil no eixo dos aliados. Essa história é muito bonita. Muito bonita. Aí, na verdade, essa ideia do soldado da borracha é justamente isso. Enquanto os soldados pracinhas lutavam no território europeu, os soldados da borracha abasteciam aqui com uma matéria-prima. O que é uma simbologia muito, muito bonita. É engraçado, né? Porque, na verdade, esse Encontro Nacional dos Seringueiros é a primeira vez que as populações, os seringueiros, as populações tradicionais aqui do Acre, e aí, claro, o Chico liderando esse processo, né? Juntamente com outras lideranças também, mas vocês passaram de ser aquelas pessoas que eram invisíveis na floresta, passaram a ter uma visibilidade nacional. E a partir daí, como é que foi isso? Para a gente mais ou menos fechar. Depois desse Encontro Nacional dos Seringueiros, o Chico já tinha essa liderança dentro do processo, né? E como é que... O senhor lembra como é que isso... A partir daí teve a movimentação de reconhecimento, né, dos extrativistas, né, como o quebrador de coco, o seringueiro, de outras espécies de castanheiro, porque tinha vários trabalhadores de várias áreas, né, do extrativismo, né, do piaçabeiro, do pescador e tal, e o povo indígena. Aí foi acontecendo congresso com esse povo, né? O Júlio Barbosa foi um dos ele foi um dos segundos presidentes. O primeiro presidente era lá de Manaus, do município lá do Amazonas, do conselho. Mas aí foi a direção com representantes de vários setores, né? Sim. E aí foi caminhando e se aperfeiçoando que chegou ao ponto de ser a união dos povos da floresta. Que aí essa mobilização, esses vários segmentos de extrativismo vão se juntando e aí nasce essa ideia dos povos da floresta. Então, mas com o passar do tempo eu chamo até que as organizações foram se desleixando. Eu não sei se é porque a gente obteve um poder através do PT, né? Tá o Lula lá no governo. Isso o senhor já está dizendo com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo federal, à presidência da República, né? Mas, e, por exemplo... Aí foram se acomodando, que hoje ninguém vê mais aquela ênfase, né, dos movimentos sociais. Até o Conselho Nacional de Seringueiro, que
levava seringueiros para o congresso. Era um congresso bastante animado, vários ônibus. Hoje se juntam uma meia dúzia que não é nem seringueiro, muitos deles, para representar seringueiro. Né? Aí tem uma instituição, é no Pará, tá, Coab, é um nome assim, que é uma organização para os índios, né? Então tem várias ONGs, né, que praticamente é só para adquirir recurso e manter a estrutura, mas não há um trabalho de base mais. Agora, Não sabe, existe. o senhor acha, por exemplo, no caso dessa desmobilização que houve, que a gente está falando assim, pegando assim mais ou menos a história, no final dos anos 80, até o assassinato do Chico Mendes. Isso o senhor acha que, por exemplo, após o assassinato do Chico Mendes, que era a maior liderança desse processo, era aquele que, de certa forma, conseguia catalisar todas essas outras vozes para dentro de um discurso mais, que a gente chama assim, mais universal, à medida que ele defendia o meio ambiente, não era só a questão dos povos tradicionais, os extrativistas, mas ele fazia um discurso que ia muito mais do que isso. Então, a partir de 1988, o senhor fala, a partir de 2003, né, o Lula assume a presidência, o senhor acha que depois da morte do Chico, esse processo ficou vivo ainda, até, digamos, a esquerda, vamos chamar o PT, chegar à presidência da República, ou já veio dentro desse processo de 88? Já ficou um pouco capengando, né? E o movimento sindical ficou um pouco desanimado, embora alguns discursos de alguns líderes dizer que aquele velho discurso, a luta continua, né? Mas continua de uma forma fragilizada. Não há mais aquele trabalho mesmo de base, né? de sustentação. Você hoje, uma assembleia lá no Sindicato de Chapuri, que é o sindicato que tem uma história mais ou menos muito forte no estado, se der 50 pessoas, dá muitos. Então, fraquejou com o poder, né, do partido que se dizia ser dos trabalhadores. Então, os trabalhadores tiveram uma certa, né, acomodação, pode-se dizer assim, esperando que o poder resolvesse tudo por ele. O senhor acha que foi mais ou menos Eu isso? acho. E o governo estadual, Jorge, também teve cumplicidade nisso, porque eles captou Algumas lideranças lideranças, né? para dentro da estrutura do governo. Estrutura do governo. E com isso, com isso derrubou. desmobilizou O esteio mais forte da luta foi, né? Então, ficou calmo, né? Tinha alguns líderes era pago para acalmar pacificar, né? Pacificar. Né? Quando o povo queria se levar, não, desse jeito não, a gente faz isso, faz aquilo, né? O governo vai. Já vai acalmando. O Nilson Mourão chamava de bombom. Num treinamento que ele fez pra gente. Bombom. Quando a criança tá chorando, Aí, né? O pai não dá um bombom para ele calar a boca. Na época, com o governo, né? Naqueles tempos, o Nilson ainda era jovem, né? Nos anos 80, era treinamento da igreja, né? Ele era membro da igreja, trabalhava para a igreja, ele dizia, aí vocês... uma forma do governo calar a boca do povo é assim. Não? adoça, então, né? Adoça. Então o Jorge fazia muito isso, né? Começavam a reclamar muito, chorar e dar um bombonzinho. Um projeto... Um projeto, recursos ali, coloca alguém dentro da estrutura do governo. Então os líderes da época pegaram esses bombons a chupar durante o governo todinho, né? E com isso você vai... Aí, não, não vou falar, né? Então, eu até dizia assim,
o errado se tornava certo, né? Que era a calmaria, né? Uma dos projetos que a gente era contra, eu me lembro muito bem que foram eleitos 2 vereadores, eram 3, pelo PT lá em Chapuri, no início ainda ninguém tinha governo, não tinha nada. E 2 foram expulsos por defender o uso das aves mortas. Que era radical a questão né, a proposta do partido não era defender a floresta como um todo, né? E esses vereadores lá foram expulsos do partido. E o que era isso da árvore morta? Como é que A árvore explica pra morta, às gente? vezes, faz o roçado, derruba, né? Sei. E aproveitar algumas castanheiras que morreram, né? E por conta da natureza. Aí ele defendiu que podia ser aproveitada, que era que é uma das madeiras mais usadas para a obra, né? A castanheira. Foi expulso. Era até era o Júlio Nicásio e o outro era o Elídio. O Elídio até faleceu esse mês passado. Então, aí com o governo do Jorge, né, foi implantado o plano de manejo. Se você for lá, quem participou desse plano, ele está pior do que antes. Quer dizer que o plano de manejo, na verdade, o resultado foi pior do que era antes. Antes. E as pessoas que naquela época defendia o não projeto madeireiro, ganhando um trocado, estava defendendo o projeto agora, recente. Ou seja, Era na verdade... muito contraditório, né? Mas assim, o que eu entendo é que algumas demandas que eram defendidas por essas lideranças, algumas das lideranças, claro, a gente não pode generalizar, não. à medida que o governo, que esses setores mais à esquerda, mais progressistas, que estavam do lado desses trabalhadores na defesa das florestas e tal, e a gente inclui todo mundo que depois vai participar do governo, na medida que esses grupos chegam ao poder e que tem um projeto também, além de um projeto, claro, tem a questão ideológica e tal, nós não estamos falando aqui comparar o que é a mesma coisa, mas há também um projeto que se sobrepõe, né? Ou seja, fica acima disso, que é um projeto de poder. E esse projeto de poder significa assim, olha, a gente tem que, o máximo que a gente puder, de conter qualquer dissonância, qualquer atrito, a gente vai cooptando. É mais ou menos isso, né? Assim, E à medida que você vai colocando essas pessoas, uma vez dentro do governo, elas acabam se adaptando e comprando essa ideia de um certo desenvolvimento sustentável, dos projetos, por exemplo, de manejo, que no fundo não era bem isso que as comunidades queriam, né? Era uma coisa muito mais... Não era, mas era praticamente iludido. Eu participei de algumas reuniões, né, tanto da proposta do projeto de manejo e também a proposta da indústria de camisinha, quase A Natex, todas. né? Faliu, né? Tá Fechou. fechado. Mas era mil maravilha ali, com a falta de conhecimento, né, dos moradores lá que tinham a madeira, que tem. Era mil maravilha. Tinha gente que falando, agora eu vou comprar um carro. Que era o seguinte, 1 metro de madeira na época, de qualquer madeira, né? Era preço único, em torno de R$ 70. Né? Na época era muito dinheiro. Então, uma samaúma, que dá ali 15, 20 metros, a madeira que não é usada, então, tanto fazia samaúma como outra, qualquer um era esse preço. Então, fazia um cálculo ali, mostrava na reunião, cálculo tal, então, tantos metros dá tantos mil reais. Aí as pessoas brilhavam os olhos, né? Aí fazer o georreferencial das áreas, né? Sei. Aí no final, quando tira a madeira,
todo aquele trabalho é descontado no valor da madeira. Teve pessoas, produtor de madeira lá, eu não chamo produtor porque ele não plantou madeira, né? Fornecedor da madeira. Que a madeira que foi tirada dele não deu para pagar a despesa. Nossa. Então, aparentemente parecia bom, mas no final, depois da madeira cortada e comercializada, que aí vinha Você a vai fazer as contabilidade, tanto para derrubar a madeira, tanto para marcar a área, tanto para puxar a madeira, tanto para cortar a madeira na serraria. Então deu tantos metros. Tanto, Sobrava e o pouquinho. valor, muitos nem... Além de ter gente hoje que nem recebeu ainda. É mesmo. Agora, assim, a gente, eu achei, pô, acho super interessante que a gente está falando com uma pessoa que vivenciou isso. Porque, é claro, a gente escreve, lê um monte de coisa, pesquisa e vê muito coisas de documentos, livros que foram escritos, enfim. Mas é importante que a gente tá ouvindo isso de uma pessoa que estava lá, participou. Hoje a gente, eu acho que o senhor me coloca assim uma preocupação que eu acho que é uma preocupação que todos os setores progressistas e as pessoas que querem dar uma, digamos, uma guinada naquilo que era até, digamos, o governo do PT assumir. Depois de 20 anos, apesar de alguns avanços, mas no cômputo geral, vamos chamar assim, no projeto mesmo geral, a gente viu que a gente continua muito ruim em termos das demandas que eram reivindicadas pelos movimentos dos seringueiros. E o que é pior, né, pelo que eu estou entendendo, há uma base social que eram os movimentos, que eram essas lideranças, esses grupos que foram construídos aí nos anos 70, nos anos 80, aí a participação da Igreja Católica, de muitas pessoas envolvidas, professores, técnicos, que participavam desse processo, e os seringueiros também. Que eram os atores principais desse processo. Depois de 20 anos, se a gente falar, para a gente pensar no final dos anos 90, e estamos falando de 2018, essa base social que era a resistência, vamos chamar assim, que dava o tom dessa coisa de resistir ao avanço da pecuária, resistir a esses, digamos, avanços com projetos econômicos que tinham como finalidade trazer o desenvolvimento, mas esse desenvolvimento a um preço altíssimo, não é? Da floresta e dessas comunidades. E hoje a gente vê que, nesses 20 anos, essa base social, ela está totalmente fragmentada. Tá. Aí eu pergunto assim, não é uma pergunta, é mais uma curiosidade mesmo, né? Já que isso aqui é um bate-papo, né? Isso. Nós estamos conversando. O senhor vai ser candidato, pré-candidato a deputado estadual pelo PSOL. Eu pretendo, né? Já é praticamente a terceira vez que E eu sempre tenho dito, não é assim por status, né? Mas é pela necessidade que se tem de mudar essa forma de fazer política que a gente tem hoje, né? No Brasil e até no nosso município, etc, etc. Porque eu entendo que a gente não deve ficar de braços cruzados vendo, né, as coisas acontecerem, né, ficar, às vezes, perdendo o sono, imaginando que as coisas não estão bem, não se manifestar. E eu acredito muito que a única forma da gente combater alguma coisa é através da política partidária. Né? E o senhor acha que, por exemplo, diante dessa fragmentação, dessa desmobilização mesmo dos movimentos, o senhor falou que uma reunião do sindicato hoje com 50 pessoas é difícil colocar. Se a gente pensar lá atrás, há 30 anos atrás, quantas centenas de pessoas participavam, né? O senhor acha que é possível ainda você iniciar com atividade parlamentar mesmo, o senhor ganhar a eleição lá como deputado, o senhor acha que tem condições mesmo da gente fazer? Eu estou dizendo a gente, né? Estou falando que o senhor não vai fazer sozinho, eu não vou fazer sozinho, o outro que está lá, os outros candidatos que estão dentro desse processo não vão poder fazer nada sozinho. Mas pela via, vamos dizer assim mesmo, democrática mesmo, que é o que nos resta, e é a única forma da gente
conseguir transformar alguma coisa. Isso. Mesmo com essa base fragmentada, que o senhor mesmo está lá sentindo isso, o senhor tem assim, acha que é possível, digamos, não vou dizer logo de imediato, claro, mas médio prazo a gente conseguir reconstruir esse espírito combativo, claro, de forma mais organizada e dentro de uma outra perspectiva, que nós estamos falando de 2022, né? Nós vamos fazer, nós vamos repetir a história do Chico, não vamos fazer isso, não vai voltar, não tem como, né? Os atores são diferentes, enfim, a situação econômica é diferente. O sistema como todo. Mas é possível. Eu acho que é possível, né? Que eu quero relatar mais um pouco sobre o governo Jorge e até do Tião, do Binho, que jogou muito dinheiro fora, né? E eu penso numa política que seja participativa, seja popular. Né? Com a participação popular, tem mais segurança em colocar um projeto A, um projeto B, porque é aquilo que o povo realmente quer, né? Já através dos encontros, seja de uma pesquisa, ele vai dizer, eu prefiro isso, né? Eu sempre falo lá em Chapuri que uma administração popular não agrada a todos, mas a maioria agrada. Porque ele vai dizer o que deseja e você afunila, né? Claro. Para a principal situação, para reagir àquilo. Né? Os seringueiros ficaram bastante animados com a fábrica de preservativo, porque era uma proposta de manter os seringueiros no extrativismo. Né? Participei de várias reuniões, é uma coisa muito bonita, né? Muito, eu acho que ainda deve ter algum requisito desses projetos por aí. Você ficava de boca aberta. Agora tinha até implemento para tudo, né? Tinha animal para carregar, ferramenta, para ter um trabalho saudável. Não aconteceu assim, um faz de conta, e depois passou a pegar o lacto só das seringas de cultivo. Os seringueiros ficaram para lá. Foi gasto muito dinheiro, construído as estruturas. E a maior está lá, de portas fechadas, né? Uma fábrica daquela. Um investimento altíssimo, né? O Jorge lançou o projeto chamado Prodex, que era um financiamento para a produção de borracha, né? Com tecido para seringas, etc. Não houve acompanhamento, pessoal. Acho que hoje ainda tem gente devendo o banco por isso. Era um recurso que, se tivesse um acompanhamento, mas foi jogado lá e deixado para lá. Então, as coisas que precisam ser proposta e acompanhada na risca, né? Porque o trabalhador, a maioria tem pouco conhecimento, né, de seguir o projeto na risca, então precisa ter uma boa assessoria, né? E o governo deixou de fazer isso. E as cooperativas? Como é que funcionou isso durante esse período? Nós tínhamos a cooperativa, a CAEX, que hoje era para ser a cooperativa das cooperativas do Acre. A CAEX. A CAEX. Mas houve interferência também do governo e hoje faliu. Mas interferência em que sentido? Assim, na administração, gerenciamento, de botar gerenciamento. gente lá, tal, né? E financiar recursos. Inclusive, o prédio lá está sendo destruído e está sob tutela da justiça, né? O prédio da cooperativa. Então, mas ela não funciona, mas não existe mais. Não existe. A gente está falando no caso da CAEX, né? Da CAEX. Existe Agora outra, tem as outras Cooperacre, cooperativas. A Cooperacre. Cooperacre. Que é uma cooperativa que eu não chamo de cooperativa, né? É uma empresa que compra. Porque não tem assembleia com
o chão faz de conta, né? Porque a Assembleia, se existe, é de um grupo que decide, né? Os lucros não são repassados, segundo alguns da direção, diz que o lucro é repassado no valor do produto, na compra do produto. Mas eu já trabalhei em cooperativa, fui até presidente da CAEX, mas depois puxaram o tapete porque tinha um recurso do projeto Áustria que era em euros, era muito dinheiro. Nossa. Aí criaram uma forma para mim tirar da presidência porque eu estava se vigiando, né, o gasto desse dinheiro para não ser. Inclusive, a gente ainda construiu vários armazéns, peladeira de arroz, foi distribuído, né, até posto de saúde. Lá onde eu moro, na Pimenteira, tem uma estrutura lá que está se acabando, porque era o centro dos trabalhadores, que era um lugar para fazer treinamentos, né, Sei. cursos. Inclusive foi muita gente, até de São Paulo, foi grupo de alunos para lá para fazer pesquisa, etc, etc. Então tudo isso foram falindo. E eu acredito, né? Como você, se Deus quiser, pode ser o nosso governador, que a gente tem que trabalhar ouvindo a sociedade para que as coisas dêem certo. Porque o Jorge trabalhou muito bem, mas o povo não valorizou porque não era aquilo que o povo queria. É porque, na Eu verdade, imagino isso. você não Porque pode... quando a gente quer, cuida, né? Por exemplo, ele construiu vários prédios, que era o centro de florestania, né? Vários prédios na zona rural, que hoje está todo podre, o pessoal não cuidava. Porque não era aquilo que o povo queria, né? Então aceita porque vai de goela abaixo, né? Você me dá esse copo, eu às vezes nem preciso do copo, mas está Você me pega dando. uma caneca, né? Mas talvez eu acho que esse talvez seja o grande, talvez tenha sido o grande equívoco, eu posso dizer assim. É porque às vezes eu posso pensar num projeto que eu acho que é o melhor para a comunidade. Eu posso achar isso. Mas é a comunidade que tem que dizer se é isso que ela quer mesmo. Tem que ir lá E se discutir, mostrar. fala, olha, a minha ideia é essa, mas é isso que vocês querem? Para você melhorar, ou tirar Não, ou isso, tirar. deixar só isso. Você pode, né? inclusive, dentro de uma reunião dessa, vir com uma ideia que você acha fantástica, né? De fazer, por exemplo, um centro lá de florestania, naquela época, e as pessoas falam, não, mas a gente não está precisando disso, a gente está querendo isso aqui. Às vezes precisa do ramal. A gente quer exatamente, Né? entendeu? Quer para escoar. Fizeram não sei quantos banheiros que hoje estão vendendo as caixas d'água de 5 mil litros. Né? Aí os caras vendem por R$800. Né? Quem está fazendo isso? Os seringueiros lá. Porque não tem mais, sentido, né? Não aparece ninguém para. A pecuária na reserva Chico Mendes, que eu chamo, inclusive eu falei para a Maria, ela disse, vamos conversar sobre a reserva, que ela foi a grande articuladora do primeiro Encontro Nacional de Seringueiro, né? E da implantação da reserva Chico Mendes também. Aí eu falei para ela, digo, se não houver um projeto, né, de valorização do produto extrativista, que não é só borracha, castanha e madeira, tem N riqueza dentro da floresta. Né? É como eu ouvi você falando no programa aqui, que muita gente acha que a floresta é um atraso do desenvolvimento. É um empecilho, é aquilo que um atrapalha, empecilho, né? E é o contrário, não é assim que a gente E algumas postagens, às vezes, que eu faço, eu falo o seguinte, eu digo, a floresta é a grande inimiga, né, do desenvolvimento para o governo que se tem no momento, né? Ou seja, por pecuarismo, por
por sistema do capital perverso, né? É porque, por exemplo, se você tem um governo que entende que o desenvolvimento e riqueza é criar só boi e plantar soja, a floresta é inimiga. Porque você quer derrubar a floresta para fazer pasto e plantação. Agora, se você tem um governo que entende, né, que no meio dessa floresta, dentro dessa floresta, além de árvores, você tem uma biodiversidade riquíssima, você tem frutos, você tem uma opção de coisas que você pode explorar de forma inteligente. Não é apenas desenvolvimento sustentável, porque essa ideia de desenvolvimento sustentável, se ela for feita, implantada, sem ouvir a ponta, que é o seringueiro, é o extrativista que está lá, ela não vai funcionar. E eu acho que a história recente do Acre, os governos e os projetos que o senhor está relatando aqui, que tiveram um começo, não tiveram meio, e agora não tem fim, porque é uma coisa que ficou abandonada dentro desse processo. Porque poderia até ouvir alguém, né, que se dizia representante, mas uma voz. Ele falava o que ele pensava, né? Em nome do povo. Exato. Né? Então, professor, eu acredito que há como a gente retomar todas essas situações através da política. Inclusive, eu conversei com o presidente do sindicato lá de Chapuri e falei que o PSOL é um partido que não é para estar pedindo voto, né, igual os outros, que aparece nas comunidades ou nessas reuniões em busca de voto. Mas o pessoal tem um projeto muito interessante que é resgatar todas essas organizações e fortalecer, orientando, né? Eu chamo até de fazer um trabalho de educação política como todo. Porque a política não está só no partido. Não, absolutamente. Está em todos os momentos que você, né? O ser humano tá participando da política, né? Até dizer eu não gosto de política, ele já está sendo político. É um ato. Você dizer que não gosta de política é um ato político. É um ato político. Mas eu acho, seu Pedro Teles, até porque a gente já está caminhando para o finalzinho aí, que a gente vai conversando, o tempo passa rapidinho. Mas a gente vai ter outras oportunidades. A nossa ideia, a minha ideia, juntamente com os meninos aqui, o pessoal, e contando, óbvio, com a sua ajuda, a ajuda de outros pré-candidatos, as pessoas que estão aí dentro desse trabalho de base mesmo. Primeiro que a gente tem uma agenda de fazer essas visitas e estabelecer também atividades que eu chamo de pedagogia política. Isso. Que você não é ensinar, a gente não vai ensinar. A gente vai tentar dialogar e trocar. Falar, olha, a minha visão, a visão de um sistema político, que pode ser um pouco mais, pode parecer complexa, mas não é. A questão é, a política, ela é a única arma que nós temos para transformar a realidade. Não existe outra. E é essa política, e aí o que a gente fala, quando a gente fala política, a gente fala democracia e participação efetiva. Não é aquela ideia de que você está dizendo, vai lá, pede voto, elege e depois... Né? Ou você cria mecanismos para que esse diálogo entre as bases, as lideranças, as comunidades permaneçam durante o exercício do governo. Suponhamos que nós ganhamos o governo do Estado. Se nós não formos capazes de continuar, de criar esses mecanismos, de ampliar esses mecanismos de conversa, de diálogo, de ouvir essas demandas, nós vamos fracassar. Essa é a receita do fracasso. A democracia, ela só existe e só se sustenta com a participação. E essa participação, ela tem que sempre ser qualificada. Não qualificada, não é de diploma. Mas se renovando, vamos dizer assim, né? Isso, porque o tempo vai tendo as mudanças, claro, né? E a gente precisa enxergar para esse tempo com a forma que ele manter na antiga, né? Governar com retrovisor não vai dar certo. Não. Mas enfim, eu acho que nós temos um caminho longo pela frente. Eu acho que a sua liderança na região do Chapuri, juntamente com outros camaradas, vai ser de fundamental importância para a gente levar mesmo esse projeto de forma exitosa, porque não é ganhar a eleição, né? Eu falo que ganhar a eleição é fácil,
O problema é você plantar a semente do teu projeto, da tua regar. ideia, E e regar regar. para que ela seja Produz o fruto. longa. Né? Ela não pode terminar com 4 anos de governo. Não. Porque se o nosso projeto político for de governar 4 anos, e a partir do segundo ano tentar se reeleger, nós vamos fracassar. A mesma coisa se a gente perde as eleições. Aí cruza os braços e aquieta. Desmobiliza todo mundo. Aí Não. vai se acordar na próxima eleição Exatamente. daqui a 4 anos. É. Aí isso não é um sistema político que tenha, que flua né, na comunidade, na sociedade. Por isso, o professor, eu acredito no sistema político, uma política diferente, eu sempre falo, é uma forma diferente de fazer política, que se por acaso eu chegasse a ser eleito, O senhor vai ser eleito. vamos trabalhar. Eu não ia ficar aqui, não. Eu ia ficar intocado numa casa. Né? Em Rio Branco, no escritório, etc. Tinha que estar junto com o povo. Para mim, o político tem que estar. Aí você, por exemplo, sendo governador e eu sendo deputado, eu vou estar lhe levando lá para... Vamos caminhar nesses varadouros todos aí. Aí, para encerrar, eu estava até falando ainda agora ali fora, eu digo, hoje eu estou, é uma coisa inédita, eu bati um papo com um pré-candidato a governo do Acre. Isso é histórico, não é para todos, pra qualquer um não, né? Não, mas a gente... Na verdade, mas o a Joy gente... Viana eu conhecia desde o Projeto Seringueiro, que ele teve, trabalhando no Projeto Seringueiro. Eu ainda pegava na mão dele e cumprimentava, porque ele tem um maior respeito por mim. Onde ele me vê, ele fala comigo. E eu com ele, gosto muito dele. E gosto das propostas dele, né? Mas bater um papo assim, ninguém nunca conversou. E nós vamos continuar conversando, se Deus quiser. O nosso projeto vai ser um projeto, né, inovador na uma nova política, nova forma de fazer política, com o povo participando. E a gente agradece, né, aí a quem assistir, claro, né, esse nosso bate-papo, e a gente, outras vezes, vamos conversar muito mais, né, porque o tempo foi pouco. Ah, com certeza. Aí nossa ideia, senhor Pedro, e para todos que estão nos assistindo aí, a gente vai ampliar esse bate-papo. Se a gente conseguir trazer todos os candidatos, que eles são pré-candidatos, mas já estamos na reta final para começar já a apresentação das chapas proporcionais, a federal e a estadual, a ideia é trazer todo mundo para sentar aqui e conversar, porque aqui a gente vai conversar. Eu quero conversar, quero saber quais são as ideias, quais são os planos, porque se nós conseguirmos estabelecer esse diálogo com todos esses nossos representantes, que se apresentam como representantes, nós vamos, no final do processo eleitoral, independente do resultado, sairmos vitoriosos, porque nós vamos construir uma base com um discurso qualificado, com candidatos conscientes da sua responsabilidade, e essa articulação entre os candidatos majoritários e os proporcionais, e mais importante do que tudo isso, as bases que constituem esse processo político que a gente está iniciando agora, praticamente em 2022. Mas é isso. E é aquilo, professor, não vamos parar, né? Não tem como. Ganhando ou perdendo, a luta continua, né? Ganhando, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar. O resultado eleitoral, talvez, ele é importante, claro uma que é. Coisa à parte, né? Mas ele é parte de um processo. Mas nós vamos vencer, se Deus quiser. Então e é isso. O povo também. Eu sempre digo, com Deus e o povo nós seremos capazes, né? Aí fica difícil vencer, nos vencer, né? Gente, muito obrigado aí pela atenção, agradeço a todos que acompanharam esse nosso bate-papo. Já fica aqui o convite para o seu Pedro Teles e os outros camaradas para a gente estabelecer mais esse diálogo, ampliar mais as ideias e essa conversa muito boa. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos aí, tá bom?